surgiu. E Anísio Teixeira, na sua empolgação, falava que nada poderia substituir. A palavra universidade já é uma coisa. Universidade. Aliás, a universidade surgiu até por isso, porque, na verdade, existem duas versões aqui da origem da universidade. Alguns pensam que a universidade começou com a Igreja Católica, quando ela funda as universitas, principalmente a Universitas de Bolonha, de Paris, de Roma. Mas naquela época, a Universitas era um lugar onde, ainda no predomínio da Idade Média, você só podia estudar se tivesse a bênção da igreja, tá certo? Então até os professores, para dar aula ali, ele tinha que ser alguém fiel aos dogmas da igreja. Existe um filme antigo, Vilela, eu não sei se você conhece, se o pessoal de casa vai lembrar, porque ele já deve ter uns 20 anos ou mais, Em Nome de Deus. Sim, sim. Que é uma história verdadeira, contando a história de Abelardo e Louise. Eu visitei em Père Lachaise, lá na França, em Paris, no cemitério de Père Lachaise, o túmulo deles, que é uma história real, embora ela aconteceu na Itália, mas a história é real e terminou na França. Ele era professor de filosofia. Ele não era padre, não era sacerdote, mas mesmo sendo professor de filosofia, ele tinha que fazer votos de castidade com a igreja. E quando ele vai se tornar tutor da Louise, ele se apaixona por ela, pede para casar com ela. O tio dele, em ligação com o bispo da cidade, manda castrá-lo. Caramba! Para ele não ficar com a menina. Aí ele se torna padre, castrado, e ela se torna freira. E eles constroem monastérios de clausura, um perto do outro. E ficavam trocando cartas de amor a vida toda. Nossa, até morrer. Que desespero. Você nunca mais se vê. É bonito, é triste, mas é bonita. Bonito, né? E você lê as cartas deles ali, ele para ela para ele, né? Falando assim, que sentimento é esse? Bom, mas essa história ilustra o que eu quero dizer. Naquela época, ele era professor, mas ele não podia se dar ao luxo de casar só porque ele era um professor formado por uma universitas. Todo mundo que estudava lá tinha que ter, em primeiro lugar, o título de teologia. Por isso que quase todos os que formavam nas universidades eram primeiro teólogo para depois ser outra coisa. Com o tempo, na época de Tomás de Aquino, Carlos Magno, que a igreja começa a valorizar a filosofia aristotélica, eles começam a falar, então tá bom, a filosofia, que era ancila teológica, como se diz em latim, a serva da teologia, agora ela é a mãe da ciência. Então, quando você estuda lá, você tem que ser, em primeiro lugar, filósofo. É por isso que a gente, quando faz doutorado, na América, eles chamam de PhD, doutorado em filosofia, mas o cara é físico. Mas ele é um PhD, doutor em filosofia. Ele é médico, né? Ele é pastor, mas ele fez um PhD, doutorado em filosofia. Nunca estudou filosofia. Filosofia virou nome genérico. Entendi. Então, você não tinha como escapar da filosofia eclesiástica, tomista, aristotélica, Santo Tomás de Aquino, e da teologia. Você não podia nem falar assim, não, então tá bom, então eu desisto de ser professor, eu vou casar com a menina que eu tô... Não. Não tinha essa opção. Não tinha essa opção. Hoje, a academia, eu sei que muita gente está assistindo, está se revirando, porque não está aceitando o que eu estou falando, mas é a mais pura verdade. Está chegando uma época em que os alunos universitários têm que aprender a questionar a própria universidade. Porque esse é o papel da universidade. Fazer o aluno ser mais do que simplesmente o refletor do pensamento alheio. Reproduzir o pensamento alheio. E hoje nós estamos produzindo acadêmicos em série. Você vê as pesquisas, as teses, os artigos científicos, é material em série. Você está entendendo? Especialmente na área de humanas, que é a área que eu sou. Não estou falando de todas. E se você, hoje, fala assim, peraí, mas eu discordo dessa visão aí do professor. Acabou. Não tem mais vez para você. Se você não compra as pautas sociais com o discurso que é dito hoje dentro, você está execrado pelos professores, pelo diretório estudantil, você está entendendo? E quem vai fazer mestrado e doutorado sofre muito. Então nós estamos, de certa forma, sem nenhum anacronismo, eu diria, revivendo a época medieval, só que na época das luzes. Exatamente. E qual é a solução para isso? Good question. Exatamente, porque a gente está formando mais gente que vai repetir essa mesma coisa. É um ciclo que precisa ser quebrado uma hora, né? Para responder qual a solução para isso, e vai ter que ser quebrado, eu vou dizer duas coisas para você. Em primeiro lugar, para provar que isso aqui não é sandice da minha cabeça, coisinha que eu estou achando, eu tenho em casa até um livro que foi publicado, ele agora já está um pouco antigo, ele já está com uns 15 anos.
que ele fez uma análise de várias universidades no Brasil, públicas e privadas, estatística, tudo tabulado. E ele copiou um tipo de análise que também foi feita nos Estados Unidos em universidades sérias, como Yale, Harvard, Princeton e outras mais, Berkeley, na Califórnia. E essas pesquisas mostraram que o índice de pensamento próprio e positivo e pessoal, melhor dizendo, pensamento pessoal de alunos universitários é baixíssimo. Então. A falta... Formular ideias próprias, pensamentos baixíssimo, próprios. Baixíssimo. A incapacidade de alunos de grandes universidades do Brasil e do exterior de produzir um texto com ideias próprias é baixíssima. Alunos, nota A, que quando você pergunta para ele questões conteudistas, ele gabarita. Ele repete com precisão tudo que o professor falou, o mantra todinho. Mas quando você tira o conceito colocado, inculcado em sala de aula e fala assim, agora se vira sozinho, ele não sabe se expressar. Dificuldade de se expressar por escrito. Por que a gente até brincou que livro é cultura inútil? Porque agora mesmo muitos alunos com diploma não querem mais ler um livro dessa grossura. Eles querem assistir um videozinho de 3 minutos que dá um resumão para ele ali. Exatamente. Você está entendendo? Ou então ler uma resenha lá e boa. Tem filme sobre isso? Tem filme, clássicos. Os jovens não querem mais ler os clássicos. O pessoal cita Voltaire, mas nunca leram Voltaire. Cita Aristóteles, mas nunca leram a Ética Nicômaco. Pega só trechos e só trechos, a não ser que o professor exige na matéria dele. Olha, eu quero aqui que vocês leiam, eu estou dando uma matéria para vocês, por exemplo, aqui de Nietzsche, e eu gostaria que vocês lessem o Anticristo de Nietzsche, de capa a capa, beleza. Mas fora esses dados, a maior parte dos alunos nunca leram os autores clássicos que eles estão citando. Então, isso está faltando, isso está, assim, verificado de maneira estatística, não é achismo meu. Muito preocupante. Agora você pergunta o que fazer. Bom, Thomas Kuhn falava sobre as revoluções científicas, né, que as coisas acontecem quando um boom acontece. A revolução. Eu acredito